do meu coração. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. Boa noite. Teve audiência de conciliação sobre a greve dos servidores municipais de São Vicente. Em Praia Grande, o posto de combustíveis, que fica na esquina da rua onde aconteceram as explosões, foi autuado e interditado pela ANP. A Artesp está de olho nos veículos que fazem transporte coletivo intermunicipal. Foi enterrado hoje em Guarujá o corpo do técnico em mecânica que morreu num ponto turístico conhecido como Buraco Azul, no Ceará. Em Santos, os condomínios podem recomendar e não obrigar o uso de máscara. O JT2 dessa quinta-feira começou. Hoje teve audiência de conciliação entre representantes dos servidores municipais de São Vicente, em greve há 2 semanas, e a Prefeitura. Adriana Coutinho traz os detalhes para a gente. Boa noite, Adriana. Nenhum, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa audiência de conciliação foi realizada em São Paulo, mas acompanhada de forma híbrida pela Prefeitura e também por representantes do sindicato. Entre eles, o presidente do sindicato e o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de São Vicente. Foi uma audiência que durou 1 hora, mas infelizmente ela terminou sem qualquer acordo. Nós estivemos na sede do sindicato, o movimento de greve permanece, muito foi conversado hoje com os sindicalistas e também com os funcionários públicos durante o período da audiência que não pôde ser acompanhada por eles. Depois, o presidente do sindicato e o advogado estiveram e anunciaram então que não houve nenhum acordo, nenhuma decisão. Eu conversei e gravei inclusive uma entrevista com um advogado do Sindicato dos Servidores Municipais. Vamos ouvir. Nós fizemos várias propostas, a audiência demorou 1 hora exatamente e a Prefeitura foi extremamente refratária, diz que não tem condições de dar acima dessa miséria de 1,80. Nós levamos para o tribunal a relação de todos os aumentos que os servidores obtiveram em toda a Baixada Santista, todos superaram São Vicente. Com isso, o dissídio coletivo vai ser redistribuído para uma turma de juízes e ele irá a julgamento. No desempate entre um lado e o outro, a assessoria econômica faz os cálculos, vê como aí vai ser esse o julgamento. O tribunal não mandou parar a greve, não tem nenhuma ordem para paralisação. Nem desconto, né? E nem desconto, por enquanto. A Prefeitura de São Vicente nos enviou uma nota explicando que vem negociando com a categoria desde outubro do ano passado, com o Sindicato dos Servidores Municipais de São Vicente e também com o Sindicato dos Trabalhadores do Magistério, e que explicou que a situação econômica da cidade é bem complicada, piorou depois do enfrentamento da pandemia. O Sindicato dos Trabalhadores do Magistério aceitaram a proposta do reajuste oferecido pela Prefeitura de 1,8%. Mas antes mesmo de ouvir a proposta, o Sindicato dos Servidores fez o contrário, já anunciou o estado de greve que já completa 2 semanas. A Prefeitura disse, inclusive, que o sindicato vem desrespeitando uma decisão judicial que determina que 80% dos funcionários públicos de serviços essenciais, como por exemplo da saúde, devem ocupar os postos de trabalho e que já houve situação no antigo CRE, que é o Hospital Municipal de São Vicente, em que apenas 18% da equipe formada por auxiliares de enfermagem estavam trabalhando e, por essa razão, vai procurar a justiça, vai acionar a justiça. Por fim, a Prefeitura, como a gente já ouviu aí na entrevista, do advogado do Sindicato dos Servidores, vai esperar então uma decisão judicial. É o juiz quem vai decidir o percentual que acha coerente diante de todo esse cenário para o reajuste dos servidores municipais de São Vicente. Devolvo para você, Melissa. Obrigada, Adriana. E o posto de combustíveis que fica na esquina de uma rua do bairro Esmeralda, em Praia Grande, onde aconteceram as explosões e o incêndio anteontem, foi autuado e interditado pela ANP. Segundo a análise da Agência Nacional do Petróleo, a interdição foi por falta de segurança das instalações e pelo posto armazenar e comercializar combustíveis fora das especificações.
Hoje, autoridades ambientais e da prefeitura seguiram com os trabalhos na rua do incêndio. Agentes da CETESB e da Defesa Civil de Praia Grande passaram a manhã coletando novas amostras na rua José Leandro de Carvalho e no posto de combustíveis que fica na esquina. Os moradores do bairro Esmeralda ainda vivem os reflexos do incêndio e das explosões que aconteceram na última quarta-noite. Câmeras de monitoramento gravaram o momento que o fogo atingiu o carro estacionado em frente ao posto. Pessoas que estavam no local correram assustadas. Em pouco tempo, o veículo foi destruído pelas chamas. A CETESB esclareceu que o combustível que provocou o incêndio saiu da rede de esgoto do posto e foi para uma caixa de drenagem da rede pluvial. Não poderia ter combustível nesse local, mas foi encontrada uma boa quantidade de produto. O incêndio começou a poucos metros do posto, que pode ter sido provocado até mesmo por um fósforo aceso, mas ainda há necessidade de mais análises para chegar a uma conclusão definitiva. Hoje foi mais um dia de limpeza dos bueiros e das sarjetas pela Defesa Civil. Os técnicos usaram produtos para neutralizar os riscos de um novo incêndio. Caixas de drenagem aqui fora do posto, foi colocado o material absorvente de combustível e também areia. Então, se porventura algum combustível vier a passar, essas caixas vão reter o material, combustível, para que não tenha nenhum problema com as galerias pluviais. O posto de combustíveis foi lacrado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e deve permanecer assim até a conclusão da investigação. A ANP coletou amostras de combustíveis e os testes no local indicaram que, além dos problemas de segurança que deram causa ao acidente, o posto também está armazenando e comercializando gasolina fora das especificações. Segundo a análise, havia 61% de etanol anidro, quando o correto é 27%. O posto foi autuado por falta de segurança. Vai responder processo administrativo e pode pagar multa que varia de 5 mil a 5 milhões de reais, além da revogada autorização. Ao passo da investigação das causas, os órgãos monitorando, a Defesa Civil acompanhando a proteção da vida das pessoas, esse é o cronograma de evolução, até que o posto seja totalmente esgotado os combustíveis que estão aqui pela ANP e possa tomar as providências de normalidade mediante a causa para poder o que foi acontecido no posto. Os carros queimados também vão ser retirados logo depois de finalizados os procedimentos legais. Com o parecer da Polícia Científica, vai estar dando sequência a comunicar os proprietários dos veículos que os mesmos procurem retirar. Se não retirar, aí sim a Secretaria de Trânsito, com toda a legislação pertinente, fará a remoção dos veículos. Os fiscais da Artesp estão de olho nos veículos que fazem transporte intermunicipal. Hoje os fiscais estiveram em Praia Grande, próximo à rodoviária do Tude Bastos. Esse motorista de aplicativo foi parado. Ele estava transportando passageiros para São Paulo sem autorização da Artesp. A partir do momento que eu fiz o cadastro no aplicativo e eles já me liberaram como um usuário qualificado para dirigir, né? Então eu acreditei que estaria já totalmente liberado para isso, né? Autorizado, com todas as autorizações devidas. Tá? Aí hoje a Artesp diz que eu não posso sair de Praia Grande para São Paulo, né? Utilizando. De acordo com a Artesp, qualquer motorista que faça transporte coletivo intermunicipal de passageiros necessita dessa autorização. Esse documento comprova que o veículo passou por vistoria e está em condições de fazer transporte em cidades. Nesse outro ponto da cidade, os fiscais também pararam vans e ônibus para verificar todas as condições dos veículos. São testados cintos de segurança, de incêndio, a sustentação do veículo para dizer que esse veículo é usado pelo Estado. A Artesp tem realizado fiscalização diária na Baixada Santista desde o dia 1º de dezembro. Mas o período de maior movimento de transporte coletivo intermunicipal
foi o carnaval. Neste período, 94 veículos entre minivans, vans e ônibus fiscalizados. 19 foram autuados e 13 foram levados para o pátio. Fora da região metropolitana, sendo no estado de São Paulo, é necessário que ele disponha da autorização da Artesp. Esse documento diz que esse veículo passou por testes de cintos de segurança e outros itens de segurança. Para retirar o documento que permite o transporte coletivo de passageiros entre cidades, é só procurar a Artesp. Pode entrar pelo 0800 737 8377 ou pelo e-mail, pelo portal da Artesp, que é o www.artesp.p.gov.br. E lá ele irá entrar nos veículos e qual será passado a ele todas as informações necessárias para que ele possa ter essa autorização. Foi enterrado hoje em Guarujá o corpo do jovem da cidade que morreu afogado no litoral do Ceará. Wilgner Rodrigues foi velado no cemitério de Vicente de Carvalho, em Guarujá. O técnico em mecânica tinha 30 anos e morreu depois de se afogar em um ponto turístico no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará, conhecido como Buraco Azul. Pessoa maravilhosa, um excelente pai, um excelente filho, irmão, amigo de todo mundo. Meu filho é uma pessoa fora de série. A saudade do meu primo vai marcar para sempre, né? Vai ter uma coisa que nunca mais vai voltar. É uma pessoa que eu amo muito de verdade. Era uma pessoa maravilhosa, um homem íntegro, muito gente boa, não tinha maldade no coração. O que ele pudesse ajudar alguém, ele ajudava. Um cara respeitoso, trabalhador, humilde. É uma pessoa muito querida, muito amada, né? Pessoa sem palavras. Onde ele chegava, transmitia alegria. Wilgner estava com a noiva numa viagem de férias. Muito abalada, ela não quis dar entrevista. O Wilgner ficou aproximadamente 30 minutos embaixo d'água quando 2 salva-vidas do local e visitantes encontraram o rapaz desacordado. Wilgner foi levado de helicóptero até um hospital da região, mas já estava sem vida. A família alega negligência da empresa que administra o ponto turístico para situações de emergência como essa. O local tinha só 2 salva-vidas, mas não tinha um bote, não tinha um cilindro de oxigênio, não tinha uma ambulância, não tinha nenhum aparato para dar condição de dar um socorro para ele. O Buraco Azul foi formado após uma escavação, tirada de terra e areia para a construção de uma rodovia. Por causa do volume de chuva que caiu no lugar em 2019, o buraco ficou inundado e se tornou um ponto turístico, explorado por uma empresa particular. O ator Bruno Miranda, que participou do programa Amor e Sexo da Rede Globo, também estava no local na hora do afogamento do técnico em mecânica e confirmou a falta de estrutura no local. É a primeira morte que aconteceu, zero estrutura, tá? Zero estrutura. Você mergulha, você não sabe a profundidade. Salva-vida não tem um cilindro, não tem nada, entendeu? Não tem meio nenhum, não tem uma ambulância próxima, não tem nada, tá? O Wilgner deixou um filho de 8 anos de um outro relacionamento. A família agora quer justiça. Eu não tenho mais como voltar à vida do meu filho, mas a única coisa que a gente espera é a justiça. A justiça de Deus e a justiça dos homens. Espero tudo isso. Após ser enterrado, amigos soltaram fogos e balões com as cores do Palmeiras, time do coração de Wilgner. Uma jovem de 21 anos de Barra do Turvo, que teve bebê há um mês, foi vítima de violência doméstica. No rosto da Ivone estão as marcas da agressão que aconteceu no final de semana. Essas fotos foram feitas pela família no dia que ela apanhou do companheiro com quem morava há 3 anos. Ele deixou eu lá fazendo comida e saiu de novo. Quando ele voltou, ele não estava normal. Aí já trancou a porta e já começou a falar e já começou a me bater. Ele deu tapa no rosto, soco, deu chute, puxão de cabelo. Ele até bateu minha cabeça na parede. A Ivone contou ainda que foi agredida com a filha de 1 mês no colo. E o motivo seria ciúmes. Ele achava que eu levava gente para dentro de casa, enquanto ele estava trabalhando. Já fazia um tempo que ele ficava falando, você está trazendo alguém aqui para dentro, que não sei o quê. Tem medo porque ele fez muitas ameaças. Sérgio é irmão da Ivone. Ele a acompanhou na delegacia. É difícil, né? Para minha família. Minha irmã, ela tá acuada. Inclusive, depois que a
no postinho de saúde, ela ficou com medo de chegar lá no posto de saúde. O companheiro da vítima compareceu à delegacia 2 dias depois de cometer o crime. Ele foi ouvido pelo delegado. O inquérito corre em segredo de justiça por envolver um caso de violência doméstica. O agressor responde em liberdade. O autor não foi autuado em flagrante porque a vítima procurou diretamente a delegacia e ele não foi localizado. Então ele não foi autuado em flagrante delito. Foi requeridas medidas protetivas, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário, o autor já está ciente de tais medidas. O inquérito encerra-se em 10 dias. Só aguardando o laudo, já será encerrado. A gente volta já. Deve ser lançado daqui a pouco em São Vicente um edital do governo federal para o financiamento de tecnologias com o uso do gás natural. A previsão é que o ministro Marcos Pontes participe. A Luciana Moledas traz os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Melissa. É isso mesmo. Boa noite a todos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, é aqui na Associação Comercial de São Vicente para o lançamento desse edital no valor de 15 milhões de reais para viabilizar tecnologia para o uso do gás natural do pré-sal em vários setores da indústria, tanto siderúrgica, alumínio, papel e celulose em diversos setores. O ministro é aguardado, então a previsão é que ele chegue aqui na Associação Comercial por volta das 7h da noite. E esse edital ele será dividido em 5 temáticas e ele é destinado então a startups de tecnologia para que elas viabilizem então tecnologia para que esse gás natural do pré-sal possa ser utilizado então pela indústria na substituição de outras fontes de energia que são consideradas técnicas e também prejudiciais ao meio ambiente. Melissa. Obrigada, Luciana. O dia foi quente. Hoje deve continuar assim nessa sexta-feira. Vamos ver na previsão do tempo. Uma forte massa de ar quente deixa o dia ensolarado e quente amanhã em toda a região. As temperaturas devem chegar aos 35 graus em São Vicente. Em Santos deve fazer 36. Os ventos vão soprar de nordeste pela manhã e de sudeste à tarde. O dia fica ensolarado e quente também em Guarujá. A máxima chega aos 35 graus. O mar fica calmo com ondas de até 1 metro próximo à costa. Em Cubatão, a temperatura deve chegar aos 36, em Praia Grande aos 35. Mais ao sul da Baixada, faz sol e calor intenso nesta sexta-feira e a máxima prevista é de 34 graus para Mongaguá e para Peruíbe. No Vale do Ribeira, a previsão também é de sol e muito calor. A máxima amanhã pode chegar aos 37 graus em Registro e aos 38 em Juquiá. Seguindo para Cananéia, os termômetros devem marcar 35 graus, em 7 Barras, 36. Vamos aos números da pandemia. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 4 mortes, agora são 8.073. Foram confirmados 301 casos. Com os números de hoje, chegamos a 218.754. E a ocupação de leitos UTI Covid está em 10,5%. A média móvel de mortes tem queda de quase 50% em relação a 14 dias. Hoje está em 4. Na semana anterior, estava em 7. A média de casos tem estabilidade, são 316 nos últimos 7 dias, nos 7 dias anteriores, 301. As máscaras estão liberadas em Santos, menos no transporte público e nas unidades de saúde. Os condomínios podem recomendar e não obrigar que os moradores usem máscaras nas áreas comuns. Nesse prédio em Santos, as máscaras estão liberadas, como recomenda o decreto estadual. Mas a Melissa ainda não se sente à vontade para tirar, principalmente no elevador. É segurança mesmo, acho que é uma coisa assim que não incomoda a gente, não atrapalha em nada, né? Então por que não usar? Eu não sei quem vai entrar no elevador. Além de já estar vacinado, eu ainda prefiro ficar com ela. O elevador é considerado um meio de transporte, mas no caso dos condomínios, os prédios são autônomos. Então fica a critério do regulamento interno como agir nas áreas comuns.
Para manter a recomendação do uso de máscara, precisa ter uma assembleia e a maioria decidir. Caso contrário, segue o decreto estadual. A fiscalização tanto da prefeitura como do estado não tem como entrar no condomínio, principalmente condomínio residencial. Então, fica a cargo do síndico essas questões. Se ele não tem a autorização da Assembleia para multar ou para penalizar, é melhor ele tirar a obrigatoriedade, né? Porque senão ele vai ter um ônus que não tem consequência nenhuma, até porque o decreto estadual tirou a obrigatoriedade, assim como o decreto aqui em Santos. A pessoa entende que a liberação é geral, tanto é que no comércio, nas ruas, as pessoas não utilizando a máscara, então não há reclamação nesse sentido. Agora os condomínios podem recomendar o uso das máscaras para quem quiser usar, mas não pode mais obrigar. Uma decisão de assembleia não tem poder para ir além de uma decisão legal. A orientação vale tanto para o morador como para o funcionário que trabalha no prédio. Qualquer prestador de serviço que vier ao condomínio está liberado a ficar sem máscara, a não ser que tenha uma recomendação específica. Se for para uma questão de como uso de EPI, para cloro, né, materiais desinfetantes, materiais perigosos, até mesmo o síndico poderá exigir o uso do EPI, que é a máscara, mas é um outro tipo de máscara, a máscara facial com filtro. O José Mauro veio até o condomínio fazer um serviço. O pedreiro se melhor ainda de máscara. O organismo do ser humano é diferente um do outro. Às vezes o meu é mais forte, o da pessoa que está do meu lado é mais fraco e a gente se protegendo fica melhor. Eu acho que não é o momento ainda de a gente liberar 100%, não é legal. O Adalberto também está trabalhando no prédio. Para ele, já é mais tranquilo ficar sem. É um trabalho duro e a máscara acaba atrapalhando, né? Você vê que eu estou todo suado. Geralmente é típico do trabalhador, do ajudante, de um pedreiro, né, e outros profissionais. Agora eu estou livre, estou mais tranquilo, dá para trabalhar mais sossegado. A partir do momento que liberou, cada um escolhe como se sente bem, mantendo sempre a responsabilidade, é claro. O principal é o seguinte, a consciência e o bom senso. Então, por exemplo, se está com sintomas gripais e ainda não foi ao médico para fazer algum tipo de diagnóstico, coloca máscara. Até para você preservar uma outra pessoa. E o JT2 terminou, eu volto no intervalo de Um Lugar ao Sol com o resumo do dia. Uma boa noite para você e até já. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. Assista agora a sua novela das 7.